Fala, povo de Deus, graça e paz, tudo bem com vocês? Aleluia, eu espero que sim, tá? E eu vou te falar, se você tem acompanhado essa sequência de vídeos, eu creio que a cada dia seu dia está ficando melhor. Vou te perguntar uma coisa, estamos agora no nosso quarto vídeo. Será se você tem colocado em prática tudo aquilo que você tem ouvido dos anteriores? Será se você tem absorvido a palavra, tem feito as suas próprias anotações? Eu vou pedir a você para que você possa anotar, amém? Para que você possa de fato gravar em algum lugar no seu celular ou em algum caderno as verdades que nós estamos ensinando aqui, baseado nesse livro tão maravilhoso, para que assim, em qualquer momento, você possa voltar lá e reler mais uma vez. E também, se você assistir os anteriores, né, você pode voltar lá na nossa galeria de vídeos, de playlist, procurar essa playlist aqui que fala desse livro e assistir mais uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Esse vídeo de hoje, não se contente em assistir ele somente uma vez. Sabe, quando chegar lá no final, volta mais uma vez para o começo, para você assisti-lo mais uma vez. Até porque uma verdade, para ser fundamentada no nosso coração, ela precisa ser ouvida mais de uma vez. Então, nós vamos agora ainda permanecer no segundo capítulo, amém? Estamos agora no segundo capítulo, vamos agora para o quarto vídeo, não é? E é interessante esse ponto, queridos, porque esse livro é um livro que tem o poder de mudar a sua vida. Curso de Estudos da Fé Bíblica do irmão Kenneth Hagin. Tem mudado a minha vida e eu tenho certeza que vai mudar a sua vida também. E se você não deu o seu like, pode fazer isso agora, tá? Ou mesmo no final do vídeo, se gostar do conteúdo, vai lá, meu querido, dá o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações para que você, assim que eu subir um vídeo para a plataforma, você logo ser informado a respeito desse conteúdo novo que chegou para abençoar a sua vida. E hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre focalizar nas coisas certas, olhar para Jesus, para que você mantenha seu olhar na palavra de Deus. Percebeu muitas vezes que quando a gente está olhando para os lugares errados, a gente acaba indo para os lugares errados? Percebeu que onde os seus olhos estiverem, é lá onde você vai estar? Pois então, eu vou, através dessa ministração de hoje, aproveitar ali aquele contexto ali do capítulo 2, né, desse livro tão especial, e nós vamos falar um pouquinho sobre estar olhando firmemente para Jesus. Eu vou trazer aqui inicialmente 2 exemplos de 2 homens que eles tiveram testemunhos opostos. Um deles foi tido como um homem incrédulo, foi corrigido por Jesus. Falamos sobre ele no final do vídeo anterior. E o outro, esse, queridos, o Novo Testamento fala muito bem sobre ele. O primeiro, Tomé. O segundo, Abraão. Eu lhe pergunto, quem é você nesse tempo? Você se parece mais com Tomé ou você se parece mais com Abraão? Vamos para os exemplos aqui, deixa eu abrir a Bíblia para você aqui. Vamos lá. Deixa eu compartilhar com você aqui a minha tela, para você ir acompanhando aí no seu smartphone, na sua TV, no seu tablet, tá certo? Na tela do seu computador no trabalho. Olha, vamos lá. Evangelho de João, aleluia, no capítulo 20, eita, já tô lá. No versículo 24, olha que coisa, diz assim, ó. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos, vimos o Senhor, mas ele respondeu, se eu não vir as suas mãos, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos e ali não puser o dedo e não puser a mão no seu lado, de modo nenhum acreditarei. Deixa eu te perguntar uma coisa, será que tem muita gente como Tomé hoje em dia? Eita, meu querido, eu imagino que sim, viu? Tem muita gente que Deus já prometeu muita coisa, né? Tem ouvido muita palavra na igreja, por onde passa, mas tem falado assim, rapaz, se eu não ver, eu não vou crer não nisso aí. Rapaz, isso aí é tão grande, é tão glorioso, é tão maravilhoso, que se eu não ver, eu não vou crer. Eita, meu querido, olha aí, ó. É interessante, né? Porque existe uma grande diferença entre a fé de Tomé e a fé de Abraão.
Vamos ver aqui um pouquinho sobre Abraão antes da gente citar aqui alguns pontos em especial. Vou abrir aqui para você em Romanos, vamos lá, rapidamente aqui, livro de Romanos, capítulo 4, no verso 17. Olha aí, ó, tá na tela para você, amém? Romanos 4, 17, nós vamos ler até o versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a sua descendência. E, sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o próprio corpo já amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Vimos aí dois contextos, um aí em João e outro aqui em Romanos. Um fala sobre Tomé e o outro fala sobre Abraão. De cara, eu te pergunto, quais são as diferenças que você consegue enxergar entre um e outro? Olha aí, vamos lá. Quais são as diferenças? Você pode aí começar a elencar. Se você não tinha lido esse texto ainda, ou se você já leu ele no passado, eu quero recomendar que você anote esse texto aí para que você possa reler logo no final do vídeo, tá certo? Mas vamos lá. Você percebeu que a fé de Tomé, ela era uma fé natural e humana? Deixa eu voltar aqui para o contexto de João 25, para que a gente possa meditar, né? João 20 e 24. Vamos lá, olha o que a Bíblia diz aqui, ó, versículo 25. Disseram então os outros discípulos, vimos o Senhor, mas ele respondeu, se eu não vi as suas mãos, se eu não vi nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo e não puser a mão do seu lado, de modo nenhum acreditarei. Você percebe que a fé de Tomé, ela era uma fé humana e natural, era uma fé baseada nos sentidos. Se ele pegasse, ele iria crer. Se ele não pegasse, ele não iria crer. Sabe, assim está sendo muita gente hoje em dia. Acaba crendo somente quando as coisas se manifestam. Olha o que eles aqui, ó. Não crerei, ao menos que eu veja, que eu sinta, que eu toque. Não é? Irmãos, é interessante porque essa não é a fé que Deus aprova. Essa não é o tipo de fé da forma de Deus. Agora veja aqui, em contraponto, a fé de Abraão. Vamos voltar aqui para Romanos, capítulo 4, né? Aqui no verso, deixa eu ver aqui, verso 20, ele fala assim, ó, não duvidou por incredulidade da promessa, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Um ponto importante aqui para a gente perceber, a Bíblia fala que Abraão, ele se fortaleceu na fé, pela fé. Então, às vezes você pode estar fraco, às vezes você pode estar, de alguma forma, cabisbaixo, sabe, se sentindo inútil, fraco, como eu já falei. Isso pode ser um grande, como é que eu posso dizer, um grande exemplo de falta de fé. Mas a Bíblia fala aqui, ó, verso 21, ele estava plenamente convicto de que Deus, Deus, era poderoso para cumprir o que prometera. Vamos lá, a gente observando esses dois versículos, qual é a diferença entre a fé de Tomé e a fé de Abraão, como eu já falei? A fé de Tomé eu já disse, né? Baseava-se no sentido, se eu tocar, eu vou crer. E como era a fé de Abraão? É interessante aqui nesse contexto, porque a Bíblia diz que Abraão não considerou o próprio corpo. Está aqui, ó, no verso 19, ó. Embora levasse em pronto seu próprio corpo amortecido, tinha 100 anos, e a idade avançada de Sara. Ele levou em conta que o corpo dele estava já enfraquecido. Mas isso não foi suficiente, isso não invalidou a promessa que Deus havia feito para ele. Abraão sabia que o corpo dele ali era só um milagre, mas ainda assim ele considerava a palavra, porque isso a gente pode ver aqui, ó, no verso 20, ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Então veja nos versos 21 aqui, ó, 21 aqui, ele estava plenamente convicto. Então ele considerou o quê? A palavra de Deus. Ele não foi como Tomé, que queria ver, que queria tocar para poder crer. Não, ele simplesmente considerou a palavra. E esse é o tipo de fé, meus irmãos, que a gente precisa desenvolver. É o tipo de fé que, independente do que os nossos sentidos físicos estão dizendo, a gente tem que crer
confiar e acreditar na palavra de Deus. Abraão aqui é um grande exemplo. Aqui no verso 21, ele diz assim, ó, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometeu. Então ele confiou primariamente na promessa, na palavra. Ele não confiou no seu próprio corpo. Ele sabia que o corpo já não podia, já não era mais um corpo de um garoto de 20 anos. Mas ele confiou na palavra de Deus. É interessante, não é? Porque, queridos, olha, nós devemos considerar Jesus em todo o tempo. Se a Bíblia diz, como eu já expliquei no vídeo 1, depois você pode assistir lá, tá? Se a Bíblia diz que Abraão confiou na promessa, ele confiou na palavra, então isso quer dizer que ele confiou naquele que era o autor e consumador da fé dele. Olha o que a Bíblia fala aqui no livro de Hebreus. Vamos lá, abrir comigo aqui rapidamente. A Bíblia está na sua tela aí, tá certo? Hebreus capítulo 3, no verso 1. Olha o que diz a palavra do Senhor. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. É interessante, irmãos, que quem a gente deve considerar é Jesus. Jesus deve ser a primazia na nossa vida. Eu vou lhe fazer uma pergunta que eu já lhe fiz no primeiro vídeo. Quem é Jesus? Eu vou lhe responder. Jesus é a palavra. Eu já falei sobre isso no capítulo, no vídeo 1, depois você pode acompanhar lá, tá certo? Mas Jesus é a palavra. Então, quando a Bíblia diz que a gente deve considerar atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, então nós devemos considerar atentamente a palavra. Porque a palavra ela é poderosa para mudar a sua vida. Olha o que a Bíblia diz aqui no mesmo livro de Hebreus, só que desta feita agora no capítulo 12 e no verso 2. Diz assim, ó, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Verso 3. Considerai, pois, atentamente. Irmãos, 3 versículos que falam sobre a gente considerar, sobre a gente olhar firmemente para a palavra, olhar firmemente para Jesus. Sabe, irmãos, eu não quero que você despreze o que você está sentindo, o que você está passando. Tudo que você está vivendo é importante. Entenda, eu até imagino que seria importante não viver, se é algo ruim, né? Eita, pastor, olha, corrija esse negócio aí, né? Olha o que eu falei, tudo que você está vivendo é importante. E se você falou assim, pastor, você está dizendo que tudo que eu estou vivendo é importante, estou passando por uma moinha desgraçada. Ô, irmão, esse é o melhor momento da sua vida. Não por causa da desgraça, por causa das coisas ruins que podem estar acontecendo. Não estou falando isso não, tá? Mas é porque eis aí uma grande oportunidade para você colocar a sua fé em prática. Esse vídeo aqui, esse tempo que a gente está junto aqui no YouTube, é justamente para isso, para fortalecer a sua fé, para levantar você. Porque eu vou lhe falar uma coisa, viu, meu irmão? Jesus está mantendo você de pé. O grande problema é que muitas vezes a nossa atenção está no lugar errado. Lembra lá a primeira frase que eu falei no começo do vídeo? Que hoje a gente ia aprender um pouco a olhar para Jesus? Pois então, eu entendo que às vezes quando nós estamos passando por pressão, não é, por tamanhas dificuldades, eu entendo que a gente vai estar ali, sabe, com um olhar mais concentrado em administrar os problemas, em corrigir as situações, não é assim? Mas, irmãos, eu não quero diminuir a situação que alguém possa estar passando nesse momento, mas eu quero encorajar você a olhar para o lugar certo, a olhar para Jesus. Sabe por quê? Porque Ele é aquele que pode trazer sabedoria para você, pode trazer direcionamento para você. Ele é aquele que tem solução para a sua vida. Amém? Ele é aquele que pode operar grandes coisas. Sabe o que precisa? Fé. Canalizar sua fé, seu olhar, sua confissão. Amém? Se direcionar para o lugar certo. Sabe, quando alguém, por exemplo, está passando por um problema de saúde, normalmente essa pessoa, ela tende, a tendência natural, tá? Ela tende a olhar mais para o próprio corpo, para os sintomas que tentam atacar ela. Não é assim que funciona?
Eu não estou dizendo aqui que você tem que desconsiderar o sintoma. Eu não estou falando aqui que você tem que desconsiderar o que você está sentindo no seu corpo. Não é isso que a gente está falando aqui. A gente está falando sobre colocar em primeiro lugar a palavra de Deus. Sabe por quê? Vou te responder agora. Tudo aquilo que você canaliza o seu pensamento vai ocupar o seu tempo. Tudo aquilo que você canaliza o seu pensamento, né, vai acabar de alguma forma puxando mais a sua atenção. Se a sua atenção estiver no problema e não em Deus, o problema vai se tornar algo tão grande que você vai ter mais dificuldade de vencermos. Eu quero incentivar você a canalizar os seus pensamentos, canalizar a sua atenção para a palavra, canalizar a sua atenção para o Senhor. Olha uma frase que o irmão Reagan fala aqui no livro, ele diz assim, ó, ouvimos as pessoas dizerem, Deus ainda não ouviu a minha oração e eu estou piorando. Acho que vou acordar sendo operado, vou acabar sendo operado. E será mesmo se continuar no caminho da dúvida e da incredulidade. Irmão, você é refém das suas palavras. Se você tem aberto a sua boca para dizer eu vou ser operado, não é eu isso, eu aquilo, não é assim mesmo, pois eu vou te falar, é dessa forma como vai ficar. Se você vem lutando com alguma coisa há 1000 anos, né? Há um tempão, e você acha que isso não vai mais findar, não vai mais acabar, e o grande problema agora é porque você já assumiu isso como seu, como algo que faz parte da sua vida. Eis aí o problema, irmão, porque você acabou entrando dentro de vamos dizer assim, um buraco, né? Que o único lugar que você está olhando é para as coisas que estão ao seu redor. A Bíblia diz que a gente tem que olhar para o alto, olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. A gente não nega a existência dos sintomas, a gente não nega a existência das dificuldades. Eu não estou querendo aqui, sabe, que ninguém seja um bobo para negar que a dificuldade não existe, os sintomas não existem, que a doença não existe. A gente não vai negar isso. Eu não vou negar que tem alguma coisa que precisa ser corrigida, a gente não pode negar. É evidente que a dor é real, não é? Que a dificuldade é real, que o pecado é real, que o diabo é real, mas eu vou lhe falar uma coisa, meu irmão. Quando você dá atenção, sabe, a essas coisas, você acaba tirando a atenção da palavra. Olha o que a Bíblia diz aqui no livro de Hebreus, no capítulo 4, aqui no verso 14. Olha aí, ó, tome versículo hoje, né? Tome Bíblia, tome Bíblia, tome Bíblia. Coloca aí nos comentários, e tome Bíblia, e tome Bíblia. E tome Bíblia, amém? Hebreus capítulo 4, no verso 14. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Tendo, pois, a Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Confissão. Diga assim, conservar firme a minha confissão. Ô pastor, o que quer dizer conservar firme a minha confissão? Irmão, vou te falar, tá? Conservar firme a nossa confissão é não mudar ela. Qual é a sua confissão? Ora, se a sua confissão for só do problema, for só da desgraça, for só da doença, da dificuldade, pare hoje. Mude hoje em nome de Jesus e comece a confessar a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque Jesus tomou o nosso lugar. Sabe onde? Com relação às doenças, Ele tomou o nosso lugar do doente, Ele tomou o nosso lugar de pecado, Ele tomou o nosso lugar de condenação, Ele tomou o nosso lugar de pobreza, Ele tomou o nosso lugar de vergonha. E o que Ele nos deu? Ele nos deu saúde divina, Ele nos deu justiça. Hoje nós não somos mais, sabe, aquele povo que não merece mais a graça de Deus. Nós somos agraciados hoje, queridos. A graça de Deus está sobre nós. Nós não somos mais condenados, pelo contrário, Ele já nos justificou. Não somos mais pobres, Ele nos enriqueceu. A Bíblia diz em 2ª carta aos Coríntios 8:9, e conhecemos a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de nós, para que pela sua pobreza nos tornasse ricos. Ei, meu querido, você pode não sentir, pode não ver, pode até não crer,
Mas se você entregou a sua vida ao Senhor, eu quero dizer a você, você é um baita de um abençoado. Você é um grande abençoado do Senhor. Você é uma grande mulher abençoada do Senhor. Você pode dizer assim, mas pastor, eu não estou sentindo. Mas não é para sentir, é para crer. Porque a Bíblia não se explica por sentimentos, meu querido. A Bíblia se explica por fé. Focaliza a sua visão, os seus olhos, a sua mente nas coisas corretas. Focaliza a sua mente na palavra de Deus. Olha para Jesus, porque Ele pode sim fazer grandes milagres na sua vida. E o bom, sabe o que é? O bom é que Ele quer. O bom é que Ele pode. Eu vou te falar, meu irmão, nós estamos conectados com Ele. Nós, juntamente com Ele, somos maioria. Nós somos maioria. Amém? Para finalizar o nosso vídeo de hoje, eu vou aqui abrir mais um versículo e tome Bíblia, Oh, aleluia! Olha o que diz aqui a palavra do Senhor no livro de Provérbios, no capítulo 4. Oh, vamos lá, cadê Provérbios? Vem cá, meu filho. Provérbios, capítulo 4, no verso 20. Olha o que diz a palavra do Senhor. Presta atenção comigo, tá? Filho meu, quem é filho aí? Tem algum filho de Deus aí? Diga aí, vamos lá. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os teus ouvidos. Não os deixes apartar dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, pois são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Ora, vamos lá, é a Bíblia que está falando, não sou eu não, tá? Aquele que guarda os ensinamentos, vamos lá, aquele que guarda os ensinamentos, aquele que não deixa apartar de diante dos seus olhos ensinamentos da palavra, o que vai acontecer? Olha o que diz verso 22, vai acontecer o quê? Vida se manifestando, saúde no corpo. Essa palavra vida aqui, meu irmão, é uma palavra que vai além, tá? Se refere a algo que de forma fluente, né? Vamos lá, essa palavra tá certa, fluente, né? De forma fluente vai se manifestar na sua vida. Ei, nós temos a própria vida de Deus. No livro de João, capítulo 10, verso 10, a Bíblia diz que o ladrão veio senão para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para trazer vida e vida abundante. Sabe para quem? Para você. É para você, é para mim, para nós. Nós já temos, queridos, isso na nossa vida. O que temos que fazer? Agir à altura da palavra. É como está aqui em Provérbios, né? Não deixa a palavra se apartar dos seus olhos. Não deixe a palavra de Deus sair de perto de você, dos seus ouvidos, da sua boca, do seu coração, dos seus olhos. Mantenha diante de você, porque eu vou te falar uma coisa, meu irmão. A palavra de Deus, ela é poderosa. A Bíblia diz que ela é viva e ela é eficaz. Nunca se prepare para fracassar. Vou repetir. Nunca se prepare para fracassar. Pelo contrário, veja a si mesmo como um homem de bem, como um homem vitorioso, uma mulher também, né? Se você é mulher que está me acompanhando agora, uma mulher vitoriosa, cheia de saúde, cheia de vida, sabe? Empregado. Aí, ó, se alguém está desempregado, está liso, meu Deus, pastor, não sei o que eu faço. Se veja empregado. Olha o que a Bíblia fala. Assim como um homem se imagina no seu coração, assim ele é. Se você está se vendo um fracassado, é assim que você vai ser. Mas se você, pela palavra de Deus, se vê um vencedor, é assim que você vai ser. Não deixe de declarar essas coisas. Pai, eu sou mais do que vencedor. Pai, eu sou um vitorioso. Pai, eu sou um homem cheio de vida. Pai, eu sou um homem cheio da sua palavra. Pai, eu sou um homem ousado. Senhor, eu sou um homem próspero. Eu sou um homem feliz. Eu sou um homem ungido. É isso que você é. Porque a Bíblia diz que ele já conquistou tudo isso para você. Amém? Espero que esse vídeo tenha abençoado você. Oh, aleluia! Chegou no fim. Eu quero orar por você, amém, para abençoar a sua vida. Compartilhe esse vídeo com alguém. Deixa eu tirar aqui a Bíblia aqui, ficar somente a minha tela. Compartilhe esse vídeo com alguém para a gente abençoar mais e mais pessoas. Amém? Vou orar por você. Pai, em nome de Jesus,
Eu quero render graça ao Senhor nesse momento, Pai, pela vida de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs que me acompanham agora. Muito obrigado, Senhor, porque está diante de mim, Pai, um povo ungido, um povo abençoado, Pai. Eu oro para que eles possam crescer mais e mais no conhecimento da Sua palavra, que eles possam avançar mais e mais, Pai, em todo conhecimento, toda percepção espiritual, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Eu declaro em nome de Jesus todo fracasso caindo por terra, doença caindo por terra, Pai. Eu declaro agora em nome de Jesus aquelas pessoas que estão passando por dificuldades na área da mente, Senhor. Depressão caindo por terra agora, em nome de Jesus. Eu declaro agora mesmo você recebendo cura e saúde pela palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Um grande abraço, fica na paz.